Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, construção do conhecimento. Programa Em Foco. Os nossos entrevistados hoje têm tudo a ver com foco. São profissionais que procuram constantemente focar as imagens para congelar e eternizar momentos bonitos. São os nossos chamados fotógrafos. Do grego, fotos, luz, e o verbo grafém, aqueles que escrevem com a luz. Hoje o nosso tema será o projeto Direção Livre, com os renomados e conhecidos fotógrafos de Umuarama, Caio Pérez e Marcos Prado. Sejam muito bem-vindos a esse espaço que também é de vocês. E nesse espaço nós queremos escrever com luzes a história de vocês, de modo específico, esse projeto que vocês iniciaram chamado Direção Livre. Obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece. Obrigado pelo convite. Caio, o que é o projeto Direção Livre? Explica pra gente. Vamos lá. Olá, tudo bem? Esse projeto, na verdade, ele surgiu por meio de um bate-papo que o Marquinhos a gente estava tendo. Nós nos conhecemos, começamos a desenvolver uma amizade e nós percebemos o quanto essa amizade ela era positiva até para o nosso vínculo e para o nosso desempenho profissional no nosso trabalho. Nós conversamos sobre a necessidade de até agregar mais fotógrafos e pessoas da área para que nós pudéssemos conversar e trocar mais ideias sobre trabalho, sobre vida, sobre um pouco da pressão que tem um pouco nesse mundo, né? Principalmente com a fotografia de casamento, e precisávamos de uma válvula de escape. E esses cafés que a gente tomava junto e conversava se tornou um pouco disso. O projeto, na verdade, aconteceu porque nós percebemos o quanto isso era positivo e nós queríamos trocar ideias e conhecer um pouco do cotidiano e o lado humano de outros fotógrafos da cidade. Marcamos alguns encontros, nós fizemos primeiro uma saída fotográfica e nós fomos agregando pessoas conforme... Isso com vocês dois apenas? Nós dois, por enquanto nós dois. Nós convidamos um amigo que topou também logo de cara e comentou o mesmo que nós comentávamos um com o outro. Cara, isso aqui é muito bom, a gente precisa fazer mais vezes. E o projeto surgiu, na verdade, de uma continuidade de algo que a gente buscava fazer juntos. Fotografar a natureza, fotografar um ao outro, o desfile da cidade de aniversário. Nós fotografávamos, às vezes, coisas que não estão prontas dentro da nossa rotina como fotógrafo de casamento, mas que, consequentemente, nos alimentavam criativamente para fotografar até o nosso próprio trabalho. A partir disso, nós buscamos nome, como nós vamos criar um projeto assim, e, na verdade, a gente percebeu que esse projeto já havia sido criado sozinho, porque ele já vinha acontecendo através dessas saídas fotográficas. Começamos a trocar ideias e divulgar para outros amigos, e outras pessoas se sentiram interessadas, e com isso nós conseguimos desenvolver acampamento, nós fizemos alguns encontros, nós fizemos bate-papos, nós nos reunimos para conversar um pouco sobre como é a vida de um fotógrafo, um pouco até da dificuldade de se trabalhar em finais de semana, que normalmente é o horário que a gente deveria ficar com a família, como equilibrar isso, como lidar com isso. Eu tenho um filho pequeno e perco muito dos meus sábados com eles, mas eu tenho que estar presente durante a semana. Qual a dificuldade disso? E nós percebemos que a troca de ideia, a interação, o lado humano que nós dois tínhamos um com o outro e que nós queremos desenvolver com outras pessoas, esse relacionamento humano, é o que na verdade nos une como classe e nos une como seres humanos. Nós participamos de alguns encontros que tiveram já na cidade em busca de se unir à classe, trazer um pouco de força para esse grupo de profissionais, os fotógrafos, e a conversa acabava sempre caindo num assunto que é preço. Como vender e por qual é o preço ideal para que eu venda para o meu cliente. Só que sempre, quando a conversa cai em preço, existem pessoas que trabalham diferente, que têm equipamentos diferentes e que conseguem perceber que cada trabalho tem um determinado valor. Esse tipo de conversa sempre gera afastamento, porque gera discussão e é um ponto em que cada um que tem o seu acha que o seu que está correto. Tudo que gera afastamento é ruim para quem quer ter um bom convívio. Então, quando nós começamos a perceber que o nosso bom relacionamento, o nosso contato humano, troca de ideia, de experiência de vida que um tinha com o outro, acabou nos fazendo nos tornar cada vez mais amigos, nós percebemos que
essa era a chave para que um dia nós fotógrafos e até outras profissões que são voltadas para a arte e necessitam de inspiração e lados criativos, porque normalmente são profissionais que também têm às vezes o ego um pouco mais forçado, a gente precisa cair numa realidade em que aquelas pessoas que nós chamamos de concorrentes, nós precisamos dela para crescer. O projeto hoje, a gente entende que todo o crescimento pessoal ele acaba sendo transformado e aumentado através de experiências coletivas. Isso me chamou muita atenção quando você começou a dizer, Caio, que o projeto nasceu da parceria de vocês dois, da amizade de vocês dois, cujo foco de trabalho é o ramo de casamentos, né, grande foco, e me parece que dá a impressão que vocês queriam respirar outros ares, ainda dentro do espaço profissional, e sentava, fotografava, andava, passeava, se encontrava para isso, né? E de repente, mesmo não sendo o foco do projeto, falar do lado profissional, mas me parece que ele fortalece o lado profissional. É isso mesmo, Marcos? Não, exatamente. Porque quando você fotografa, igual no ambiente de casamento, né? Você falando de fotografia de casamento e outras áreas da fotografia também, quando você vai fazer um trabalho para um cliente, né? Você tem aquela pressão de não errar, de fazer tudo certo, cumprir as obrigações que a gente foi acordado em contrato e tudo mais. E esse projeto veio para libertar um pouco a gente, né? Para fotografar mais livre, né? Para você ter um convívio com outras pessoas e saber como pensam os outros fotógrafos, né? E o melhor de tudo eu acho que é isso, você fotografar sem aquela pressão, porque a gente pode errar, a gente pode fazer testes que em um casamento a gente não pode, né? Tem uma liberdade maior. Exatamente, né? A gente pode arriscar coisas que de repente você viu em algum lugar, de repente alguns fotógrafos que servem como inspiração para a gente, né? Tentar fazer alguma coisa que você viu relacionada a novas técnicas e tudo mais, né? E ter isso é uma válvula de escape, eu acho, né? A gente sair, fotografar e os nossos acampamentos, e envolver outras pessoas, né? Igual a gente fez com a roda de fogueira ali, com violão e marshmallow e tudo mais, né? Isso pra gente, sair desse ambiente de pressão, né? É muito bom, apesar de que a gente ama fotografar casamento, né? Porque pra nós eu acho que é o que move a gente, mas essa questão de você ter um escape, igual todo mundo tem, né? O pessoal de outras profissões tem lá tem o futebol, tem o joguinho de final de semana, tem, sei lá, passeios, né? A gente achou nesse projeto uma forma de a gente assim, escapar um pouco desse mundo de pressão do E da onde veio né? o nome do projeto Direção Livre? Como é que foi sugestionado essa nomenclatura? Na verdade, quando nós iniciamos o projeto, como eu te disse, ele foi acontecendo a partir de algo, não foi uma coisa pensada. Nasceu da amizade de vocês, é isso? Nasceu da amizade. A gente não escreveu como ele iria acontecer. Ele surgiu. A gente não tinha um nome. Nós pensamos em um nome, mas como nós conversamos, é um projeto que a gente futuramente quer atrair também pessoas que não são só fotógrafos. Tem essa possibilidade de outros profissionais. Tem essa possibilidade. Nós queremos trazer pessoas da música, trazemos artistas plásticos, designer, um escritor. Então nós queremos que essas pessoas elas venham participar conosco, porque são pessoas que nos inspiram, precisam também de inspiração, que pode vir desde a internet ou de um fotógrafo. E essas pessoas, essa troca de ideia que nós podemos ter junto, elas podem inspirar, todo mundo pode se inspirar num círculo. O nome, na verdade, veio através de uma saída fotográfica que nós fizemos e um amigo que nos ajudou, nos acompanhou com o vídeo, o nome dele é Rafael Stadler, ele sugeriu essa ideia, falou, cara, vocês estão meio que numa direção livre aqui, né? Ele jogou isso e a gente deu o start. Caramba, exato, é isso. Porque na edição do vídeo, né, que ele foi fazer o vídeo para registrar o que a gente estava fazendo, né, que era o encontro ali, a saída fotográfica. A gente não tinha um nome, não tinha um logo, não tinha nada. Tinha um encontro. Ele falou, o que eu faço? Não, você está livre para fazer o que você quiser. Ele colocou, direção está livre, então. Direção livre, ele colocou e ele deu o nome pra gente, entendeu? Às vezes a espontaneidade da vida tem as melhores surpresas. Exatamente, igual o Caio falou, o nome veio até a gente, não foi nós que procuramos o nome. Então, é interessante, tem alguns projetos que a gente faz, a gente constrói, a gente escolhe. Mas tem outras circunstâncias, parece que a vida escolhe pela gente e faz pela gente. Me dá a impressão que é um pouco o projeto de vocês, é isso? Sim, com certeza. Eu acredito que sim. E a gente, nasceu. Desculpa. Imagina. A gente está bem aberto por isso que a direção é livre, porque o pessoal que está vindo e chegando com nós e está agregando aí, aumentando esse volume de
dos elementos desse grupo aí, eles podem chegar com as ideias e apresentar para a gente, que vai ser muito bem-vindo, entendeu? Então, por isso que a gente quer pessoas de outras áreas para trazer para a gente ideias novas do que fazer. Com outros olhares também, exatamente. Né? Além do fotógrafo, exatamente. Né? O escritor, o poeta, o filósofo, porque o músico, a gente não o designer. quer cair naquela via de falar só sobre fotografia, entendeu? Porque daí a gente vai ter que voltar nos mesmos assuntos que a gente tinha nas outras rodas que não deram certo antes, né? Porque aqui na cidade a gente tem histórico de alguns fotógrafos mais antigos aí, de 20, 30 anos, que tentaram reunir os grupos. Né? Já houve tentativas, então, assim, com fotoclubes e essas coisas, mas a discussão era essa que a gente não quer entrar. É o lado técnico, profissional. Exatamente, no técnico, de valor, mais assim, vamos dizer, na raiz da coisa, né? E a gente não quer ter o fundamento da fotografia, você entra na internet e você tem ali todo o conteúdo da fotografia. Mas ali o material humano, você conhecer como que a pessoa é para fazer o que ela faz, né? Isso é difícil você ter pela rede social, pela internet. Então, isso aí só no tete-a-tete mesmo para você. E me dá a impressão que o projeto, o grupo de vocês, essa unidade de amigos, de profissionais, é também um certo respaldo para quem está iniciando o mundo da fotografia, ou até outros olhares também. Porque todo iniciante é um sofredor, né? Ele tem que trilhar um caminho que às vezes o outro já fez, que pode dar algumas dicas. Vocês também estão abertos a acolher os novos também? Sem dúvida. Até dia 19, recente, que foi o Dia Mundial da Fotografia, nós fizemos um encontro e nós tínhamos nesse encontro, nessa saída fotográfica, pessoas que estão começando. E foram até pessoas que não têm isso como profissão, elas estudam hoje no ensino médio, e foram com o celular fotografar. Com o celular. Com o celular. E isso é interessante, porque a fotografia, através do celular, da tecnologia, ela se tornou possível para todas as pessoas. Disseminado, né? Exatamente. E além, claro, da ideia da fotografia profissional, a fotografia é uma linguagem, expressão de um ser humano. Por esse lado, ela é uma visão artística. Nós queremos conversar com pessoas que entendam que o ponto de vista dessa pessoa não é o correto, ou não é somente o correto. Pessoas que não chegam, por exemplo, num grupo e dizem, vocês têm que ser como eu. Nós queremos pessoas que dizem, eu sou assim, e eu acredito que existem muitas formas de ser e de agir como fotógrafo ou um artista. E eu quero conhecer várias vertentes, porque pode ser que eu sendo assim hoje, eu me torne um artista diferente daqui a 5 anos. Até é engraçado, quando a gente conversa sobre pessoas que estão começando, talvez a pessoa que está começando hoje, ela já está começando com uma bagagem tão rica que ela talvez não tenha um espaço tão grande no mercado, porque ela ainda tem que desenvolver um nome, mas tem um trabalho excelente, que pode somar para nós e inclusive até para nós, pensando num trabalho, nós indicarmos para outras pessoas. Né? Sempre que se envolve o lado humano e o lado pessoal, nós podemos perceber que o crescimento ele é mútuo, mesmo de quem já está no mercado ou de quem está começando. Nós recebemos sim, nós queremos o maior número de pessoas. Esse projeto não é focado apenas para profissionais, até por isso eu disse que foram pessoas com celular. Os amantes da fotografia, nós queremos pessoas, também podem. Exato, nós queremos pessoas que enxergam na fotografia uma forma de se divertir e de se expressar, seja ela profissionalmente ou... Eu não sei nem se isso é o correto se dizer, mas de forma amadora. Talvez essa é a melhor forma, porque faz porque ama. Né? Talvez esse seja o ponto principal. E hoje em dia a fotografia, já há vários casos de psicólogos indicando para seus pacientes a fotografia como terapia. Né? E justamente por isso, para elas desligar um pouco do mundo em que ela vive, né, e tentar procurar exatamente, tentar focar em outra coisa, além dos problemas que ela tem e tudo mais, né? E esse caso de você falou da gente acolher os fotógrafos que estão iniciando, há vários casos de fotógrafos com muito menos tempo de fotografia que a gente, que estão destacando no mercado nacional e até internacional. Sem contar a idade de vocês, quanto tempo de fotografia você tem, Caio? Apesar que o homem tem problema com essa de idade, né? E chega uma hora que o cabelo também não deixa a gente esconder muito. A gente tem que ter o pé no chão nisso, né? Eu acredito que eu tô beirando acho que uns 7 ou 8 anos de já. Fotografia. Trabalho intenso. Trabalho intenso. Porque o meu começo, na verdade, ele aconteceu na universidade,
por meio de um trabalho que eu realizei no casamento de um professor. E então eu fico sempre em dúvida, pô, eu considero como meu primeiro trabalho, porque na verdade eu não tinha nem escolhido a fotografia como profissão na época. Mas eu acredito que isso, entre 7 e 8 anos eu tenho desenvolvido. Eu, assim, que eu me considero um profissional do que eu faço hoje, fotos de casamento e alguns outros tipos de foto, há 5 anos. 5 anos. Só que eu trabalho com fotografia há mais de 15. 15. Que quando eu sou guairense e vim para cá, para Umuarama, com 15 anos eu já entrei numa loja de foto. E comecei como office boy, ajudante e tudo mais, e eu já vivo nesse mundo há mais de 15 anos. Só que eu não tive essa aspiração em ser fotógrafo. Eu sempre fui, né, fui para um trabalho comum como os outros, né? E saía de casa para trabalhar, fazer meu serviço e voltar para casa. Eu nem tinha câmera, há 6 anos atrás eu não tinha minha câmera, minha própria câmera. Aí foi justamente numa época que eu tentei sair da fotografia, a fotografia me puxou de volta. Falei, não, eu sou desse ramo aqui, não tem. Daí eu investi, então eu tô me considerando assim um profissional de fotografia há 5 anos, que foi quando eu mergulhei de cabeça mesmo. Caio e Marcos, se fosse possível resumir o projeto de que vocês estão aí, ou melhor, que está nascendo, que está sendo gerado entre vocês, fosse possível resumir numa palavra, que palavra seria essa? A gente falou isso ontem, né? Olha só. A gente até colocou isso num brief que a gente estava fazendo ontem, que é empatia. 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 Porque essa questão de se colocar no lugar do outro, né? Que é interessante, que a gente quer trocar de lugar com as pessoas e saber o porquê de que o cara está fazendo aquilo, né? Por que ele pensa daquela forma. E é justamente isso, é a troca de lugares, a troca de experiência, né, que a gente quer. E o mais interessante é a gente trazer as pessoas de outras áreas para a gente trocar de lugar com elas. Trocar de lugar com músico, trocar de lugar com um artista plástico, um poeta, igual você mesmo citou. Outras pessoas de outras áreas que podem inspirar muito a gente, né? E essa é a gente ser meio psicólogo um do outro nesses encontros que a gente acaba fazendo. Eu fico pensando, fotógrafo de certa maneira, o grande boom de trabalho deles, finais de semana, né? Exatamente. Como é que vocês realizam a briga de agendas para o encontro do projeto Direção Livres? Então, sempre é difícil quando a gente tem que pensar numa data. Quando nós vamos desenvolver o projeto, fazer ele acontecer em algum local, um acampamento, por exemplo, a gente normalmente faz em finais de semana. Mas nós conversamos entre nós, pessoas que a gente sabe que quer estar presente, que normalmente estão presentes quando podem, nós tentamos conversar com essas pessoas para sondar. Pessoal, qual a data que vocês podem na agenda de vocês aí? Ah, eu posso tais finais de semana. A gente sempre tenta conciliar com o maior número de pessoas que já possa ir, que normalmente já vai no grupo, né? Mas sempre vai ter aqueles finais de semana que uma outra pessoa não pode ir, então sempre tem pessoas que não podem ir, né? É um pouco difícil, mas também faz parte. Talvez fica nessa pessoa o gostinho de querer estar no próximo. Né? O desejo e de querer mais. E é por isso que a gente quer aumentar. Quanto mais a gente conseguir, melhor, porque quanto mais integrantes a gente tiver nos encontros, mais volume de gente a gente vai ter, né? E na verdade a gente não quer volume de gente, a gente quer volume de a gente quer conteúdo. Calor, entendeu? De pessoas. Intensidade de relações. Exatamente, porque vamos supor que a gente tivesse 1000 pessoas hoje participando da Direção Livre, nos encontros aí a gente poderia, vamos colocar 15% a 20%, né, que a gente consegue. Às vezes no encontro da gente dá 4, 5 pessoas, por ser em finais de semana. A gente tem, sei lá, vamos colocar em Umuarama uns 40, 50 fotógrafos potenciais assim. Talvez. E a gente consegue reunir 5, 6, né, 10. Nos acampamentos a gente conseguiu 15, 20, porque veio amigos de fora, né, de outras cidades. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir agregar ao nosso projeto, vai ser bacana por isso. Para alguém participar do projeto, qual o melhor meio de contato? Como é que funciona? Fácil, vamos lá. Você que está a fim de participar. Lembrando que não é só para fotógrafos e não é só para profissionais, tá? Nós temos um Facebook, se digitar lá, Direção Livre, você vai encontrar um grupo e a página, tá? É importante que você curta a página para receber as atualizações daquilo que nós vamos fazer. Mas no grupo, você pede para entrar, nós vamos poder autorizar, nós fazemos isso para ter um controle, saber quantas pessoas têm participando, e lá nós vamos postar algumas informações. Se você se sentir melhor por e-mail, quiser se expressar de uma outra forma, o e-mail é direçãolivre@gmail.com. As pessoas Repete, podem por favor, ter direção livre? direçãolivre@gmail.com, tá? É uma forma fácil, acho que todo mundo lê e-mail, usa e-mail hoje, uma necessidade, e a gente acredita que é uma forma fácil da pessoa ter contato, receber informações,
e ficar atento e antenado para os nossos próximos encontros. Né? Até para o ano seguinte, nós estamos planejando agora para 2016, nós montamos um espaço dentro do escritório em que nós podemos fazer mais desses encontros, e o ano que vem nós vamos começar com mais intensidade. Nós vamos ter fotógrafos aqui da cidade que poucas pessoas conhecem, e é uma pessoa que está para lançar um livro em parceria com um fotógrafo de Santa Catarina, voltado para a natureza. Tem fotos incríveis de natureza, e nós queremos trazer essa pessoa para compartilhar a experiência, principalmente de vida. Já é uma pessoa mais madura e que tem a fotografia como um hobby, e esse hobby está levando ele a novos horizontes. Então nós queremos ter pessoas assim. Nós temos um amigo de São Paulo que vai participar. Ele já trabalhou na Editora Abril, tem uma vasta experiência com design e branding, e já é fotógrafo há alguns anos. Então nós queremos, com um número grande de pessoas, nós conseguimos também trazer pessoas de diversas partes do país e talvez até de fora do país. A fotografia, por normalmente ser coisas voltadas lá, é uma ciência humana, nós precisamos de elos e de relacionamento humano. Esse é o foco total do grupo, por isso empatia. Através da fotografia nós também podemos conhecer outras pessoas e conhecemos, e por isso nós temos essa possibilidade de trazer pessoas de outros estados e até de outros países que já demonstraram interesse em participar. Então fica o nosso convite para que você participe e consiga fortalecer com a gente esse grupo, tá? Conto contigo, né? Conto contigo. Vote em mim. Conte contigo, traga um amigo. E vamos ser todos felizes assim. Né? O fato de, no Brasil, pelo que eu sei, tem vários e milhares de fotoclubes, né? Espaços onde os fotógrafos se reúnem para troca de experiência, partilha, oficinas, workshops. Mas me parece que o de vocês tem um diferencial, né? Que é aberto para outros profissionais, outros olhares também. Vocês conhecem-se no Brasil a outras experiências assim? Eu acredito que não, né? Tem uma parecida dos nossos colegas de Londrina, né? Que é um projeto muito similar, eu acho, que o nosso. Só que, assim, eles têm uma estrutura diferente, eu acredito, né? Que o nosso é aberto para qualquer pessoa interessada. Qualquer André da vida pode participar. Exatamente. Pode participar. Pessoa, né? Só que o deles é bem parecido também, assim. Eles trazem pessoas que não é da área da fotografia, né? Tudo mais. Eu acho que até eles lançaram um projeto um pouquinho antes que a gente, só que esse nosso, a gente não tinha lançado, mas já praticava há uns 2 anos já que a gente praticava, só que a gente não tinha nome, não tinha estrutura, né? Eles já tinham um negócio mais estruturado e por ser até um pessoal mais renomado no mercado brasileiro, o deles, né, teve uma ascensão muito grande assim, em pouco tempo, né? Mas o nosso interesse maior quando começou era reunir a galera aqui da nossa região, né? E espero que cresça, né? Até em outras cidades, é muito provável que aconteça, né? E que da mesma forma como o nosso. Nós não temos uma aspiração de nos tornarmos um projeto que é um ícone dentro da fotografia brasileira. Nós queremos ser relevantes para a comunidade que nós estamos inseridos, que é a nossa e a nossa região. Nós queremos nos tornar amigos de pessoas que também podem ser próximas, de pessoas que nós podemos contar, como a gente sempre está tentando deixar isso claro no objetivo do grupo, não só profissionalmente, mas se eu estiver passando por uma situação difícil, talvez uma pessoa que tenha dificuldades porque trabalha no final de semana, passe por, às vezes, as mesmas situações ou situações parecidas, talvez uma pessoa que possa entender melhor o meu lado, ou entender melhor o meu desabafo. Nós queremos ser relevantes para a nossa comunidade local, e por isso nós queremos, na verdade, nos tornar uma pequena comunidade. Uma comunidade de pessoas que acreditam que todo o crescimento pessoal ele vai se tornar maior e melhor, isso é bom que fique claro, através de experiências coletivas. Você citou mais ou menos um pouquinho uma função social, né, do fotógrafo, do artista, daquele que, de certa maneira, vamos usar uma palavra no sentido não pejorativo, né? Aquele que é inútil, que não está dentro de uma estrutura montada de utilidade, mas que ele fundamenta essa estrutura. Qual seria para vocês a função social de um fotógrafo? Além do registro daquilo que está acontecendo, porque acho que todo registro histórico, depois do advento da pintura e da fotografia, ele nunca mais se tornou só escrito, apesar do registro escrito ser muito mais antigo e mais utilizado. É um recurso novo que tem se tornado registro histórico, não só de vida das pessoas, mas até de propriedades,
de documentos que hoje se compartilha através dessa fotografia. Se eu fosse pensar no lado pessoal, a fotografia hoje ela tem o sentido de trazer vida para aquilo que às vezes você possa ter esquecido. A lembrança que você encontra numa fotografia, ela pode te gerar sensações e te gerar emoção que você viveu alguns anos atrás e hoje você não vive porque a situação de vida mudou. Mas você pode ter lapsos no tempo em que você pode voltar atrás. Porque, na verdade, quando a gente fala em fotografia, a gente tem que ter em mente que a gente está falando de passado. A partir do momento que uma foto foi feita, aquele momento passou, ela é passado. Eu acho que a fotografia ela serve para um resgate emocional e sensorial daquela pessoa que está vendo aquela imagem e perceber que tudo aquilo que ela viveu um dia, por exemplo, no nosso caso, a fotografia de casamento, todo aquele amor, aquela magia que ela viveu, que ela sonhou naquele momento da vida dela, se hoje ela estiver passando por um problema, inclusive no relacionamento, ela pode voltar e resgatar. Não, essa é a nossa essência. Ao mesmo tempo que é um passado, mas ele projeta um futuro. Exato. Exatamente. Eu acho que a função social também da fotografia é provar a história, né? A gente prova que aconteceu. Hoje, apesar de todos os recursos para manipular uma fotografia hoje, muitos registros passados só se provam porque a fotografia foi feita e tudo mais. Só que, além disso, né, a fotografia traz coisas de um passado que, igual a gente falou, é passado, mas muitas vezes você pode reviver somente porque você teve aquela fotografia. Porque, querendo ou não, com o passar do tempo a gente envelhece e algumas memórias da nossa cabeça ela vai se perdendo, né? Como álbum de fotografia. Um exemplo é se eu perco meu pai ou um ente querido muito cedo, e eu só vou ter recordações dele que eu vivi com ele se eu tiver algumas fotografias para, né, alguns registros para eu recordar daquilo, porque como eu era muito novo, às vezes eu não tinha aquele tipo de... A minha memória ainda não estava preparada para, né, gravar essa vivência para o resto da minha vida. Então a fotografia tem esse cunho assim de registrar por quanto tempo for, né, preservado aquela fotografia e tudo mais, né? Não uma pergunta em termos técnicos agora para vocês, mas em termos subjetivos da história de vocês. O que é preciso para se tornar um bom fotógrafo? Além de toda a técnica que tem que adquirir, né? Pergunta difícil. Eu nem diria que é o olhar. Eu diria que é sensibilidade para o que está à sua volta. Pensando hoje. Porque hoje, se a pessoa não tiver um bom olhar, mas ela pode treinar, ela pode praticar. Porque a fotografia ela também não é uma coisa que você nasce com ela e desenvolve. Eu acredito que existam artistas assim, inclusive na fotografia. A pessoa nasceu, ela foi escolhida pela vida para ser fotógrafo. Tem gente que nasce pronto, né? Sebastião Salgado pegou a máquina a primeira vez, é o fotógrafo brasileiro mais famoso no mundo. Premiado. É um trabalho incrível. Araquém também, nesse sentido? Araquém Alcântara. Os excepcionais, né? São os excepcionais. Né? São pessoas que realmente, fora eu acredito... Fora da curva, né? São fora. São fora de... Não dá para jogar conversando com eles. São pessoas que eu acho que a vida escolheu. A arte escolheu ele para ser fotógrafo. Mas o olhar em si, você pode treinar, você pode aperfeiçoar. Vão ter, claro, sempre diferença. Inclusive de nível, de olhar, até pela experiência no sentido de intensidade, né? Por exemplo, dentro do casamento, uma pessoa que trabalha há 20 anos fotografando o casamento, pro casamento, ela tem um olhar treinado. Ela sabe qual o melhor ângulo, ela pode estudar qual o melhor ângulo para se fotografar determinado tipo de pele, determinado tipo de estrutura física. Então eu acho que hoje, para o fotógrafo em si, é um pouco de sensibilidade, percepção para aquilo que está à volta dele, tá sensível para aquilo que pode às vezes acontecer ao redor dele. Porque a câmera te possibilita hoje muitas coisas, existem muitas técnicas para recuperação de imagem. Uma imagem capturada, tecnicamente falando, ruim, ela pode ser melhorada. Agora, aquele instante, se você não capturar aquele instante ou ter a percepção exata daquele momento, você pode capturar tecnicamente de forma perfeita que você perdeu. Então, na minha opinião, e talvez é um apanágio da arte que eu posso me basear nele. Opinião, a arte ela é muito baseada em opinião. Eu acho que hoje o principal fator que um fotógrafo tem que ter, ou um artista de forma geral, é a sensibilidade para aquilo que ele vive, porque ele está se expressando,
em contato com a sociedade que recebe a expressão dele e um pouco do que ele faz de acordo com a arte dele, seja uma pintura, que ele pode usar pressão diferente, às vezes, no pincel, ou talvez a própria fotografia. Complementar, Marcos? No meu ver, alguns tópicos assim que pode ser classificado por outras pessoas como um bom fotógrafo. É difícil você falar o que é legal, o que precisa você para ter boas fotografias. É difícil para um fotógrafo falar isso, mas para outras pessoas te classificar como um bom fotógrafo tem algumas coisas assim que no olhar de um leigo que às vezes não é fotógrafo, ele vai julgar se aquela fotografia está bem enquadrada, se está bem colorida, se o momento foi relevante, né? Mas eu acredito que para o setor que a gente trabalha, para o ramo que a gente trabalha de fotografia de casamento, um bom fotógrafo é aquele que consegue superar as expectativas do teu cliente, no caso dos noivos que a gente fotografa. Porque aquilo é um dia que não vai voltar nunca mais, que às vezes o noivo não é um cara emotivo, mas no dia ele chora, né? É um dia que a noiva praticamente não assiste nada do casamento, e quando você surpreender ela com aquelas fotos, né? É um olhar que ela não teve, né? Exatamente, você tem que ter o olhar, assim, a expectativa da noiva tem que ser superada. E um bom fotógrafo, eu acho que é no nosso ramo, um cara sensível. Que ele precisa não só entender das técnicas do casamento, mas ele precisa entender das pessoas. É por isso que a gente busca essa troca. Quando você entende o ser humano, você se antecipa, né? E acontece várias situações no casamento que você, por exemplo, uma entrada da noiva, você tem que olhar para a mãe, para o pai, para o tio, eles vão chorar, eles vão ter uma reação diferente, né? E eu acho que isso, às vezes até uma foto tremida, uma foto desfocada, para eles tem muito valor. Então eu posso ser um bom fotógrafo com uma foto tecnicamente ruim, né? Então eu me classificar como um bom fotógrafo é difícil, mas às vezes depende do que eu vou entregar para o meu cliente, do que eu vou apresentar para o mundo, para a mídia. Aí eu vou ser julgado de forma diferente por pessoas diferentes. Mas um bom fotógrafo é um cara sensível que está com uma câmera na mão no momento certo, sabe se posicionar. Porque às vezes uma criança faz uma ótima foto, Sim. né? Porque ela está vendo diferente de você. Um autista faz uma foto excelente. É outra ótica, né? Porque ele tem uma visão diferente de você. Então, é por isso que a gente tem que entender melhor as pessoas e saber o que elas vão pensar, da forma que elas vão agir, né? E a fotografia é o registro, igual a gente estava falando, né, da parte social da fotografia. Você registrou uma coisa que não vai acontecer mais, eu acho que você foi um bom fotógrafo, você foi Perfeito. um bom pintor com a luz, igual a gente. Pintor com a luz. Exato. Marcos e Caio, muito obrigado pela sua presença. O tempo aqui é ingrato, mas fica registrado nas imagens transmitidas, mas principalmente as palavras que vocês disseram que tocam o nosso coração e nos dão mais horizonte de visão, uma direção livre, uma sensibilidade maior diante da vida. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente agradece. Obrigado pela audiência e ficamos agora com as imagens de um dos encontros do projeto Direção Livre.